Estamos iniciando mais uma semana na casa de Deus. Não há um lugar melhor para que a gente possa estar nessa nova semana. Já estamos em agosto, passamos o primeiro semestre, metade de 2019, estamos caminhando para a reta de 2019. E que bom, queridos, que a gente tem desenvolvido a consciência da importância de nós estarmos na casa de Deus. Tenho dito e repito que igreja não é lugar de perfeição, mas a igreja ainda é um dos poucos lugares onde nós podemos encontrar ajuda. O mundo é mau, as coisas estão e ficarão cada vez mais difíceis, por isso é necessário nós termos uma família cristã. Ainda que haja problema na família, ainda que haja pessoas que talvez não bate com aquilo que a gente esperava, mas a maioria das pessoas certamente estão aqui para poder nos acolher e para poder nos suportar em momentos adversos das nossas vidas. Nós vivemos uma expectativa da volta do nosso Senhor Jesus, mas enquanto o Mestre não sair do seu trono, enquanto o Mestre não decidir vir buscar a igreja, nós estamos aqui como família, podendo nos suportar. Nos suportar não é aguentar, é nos sustentar uns nos outros. A palavra que eu quero ministrar com a igreja nesta manhã, na verdade é uma pergunta: até quando, Deus? Até quando, Deus? Não sei se você já fez ou se você faz essa pergunta, eu não sei o quanto tempo os ventos contrários estão batendo na tua vida, eu não sei há quanto tempo você está com problema financeiro, eu não sei há quanto tempo você está com essa enfermidade, eu não sei há quanto tempo você está vivendo esse casamento conturbado, eu não sei há quanto tempo você está com problema nos relacionamentos com os teus filhos, com as filhas, mas chega no momento que nos faltam palavras para orar e a gente olha para o céu e a gente pergunta: Deus, até quando? Até quando, Senhor, eu vou conseguir continuar lutando pela minha vida? Até quando eu vou conseguir estar na igreja? Até quando eu vou conseguir conviver com essa dor, com essa aflição, com esse vazio existencial, com essa falta de esperança? Até quando, Deus? Só eu às vezes faço isso, queridos, para Deus. Há momentos de fato na vida, queridos, que parece uma eternidade. Momentos que parece que não mudam. A gente está numa igreja, a gente está na família cristã, e a gente olha para a nossa vida, a gente olha para a nossa casa e a gente não vê mudança. A gente ora, a gente clama, a gente lê a palavra, a gente chora no louvor. E quando a gente toma coragem de fazer uma retrospectiva e olhar para a nossa vida, às vezes a gente não vê mudança alguma. Parece que entra semana, entra mês, sai mês, entra ano, sai ano, e a gente olha para áreas da nossa vida e que a gente, de uma maneira desesperada, grita: Deus, até quando? Até quando eu vou precisar conviver com essa dor? Até quando eu vou conseguir conviver com essas aflições, com essa agonia, com esses pensamentos, com essa dor que me acompanha há anos, Senhor? Até quando, Senhor, eu vou conseguir encontrar forças para sair da minha cama, para começar uma semana nova que se inicia amanhã? A gente percebe que às vezes a gente está dia após dia, semana após semana, sendo minado nas nossas energias. Hoje é muito mais difícil a gente sair da cama do que era um mês, 2 meses, 3 meses atrás, porque as nossas forças elas vão sendo exauridas e a gente pergunta a Deus: até quando eu vou conseguir viver assim a minha vida, Senhor? Momentos, queridos, que nós não só chegamos, mas que nós já passamos o nosso limite. Nosso limite físico, nosso limite emocional. E são nesses momentos, queridos, que justamente a gente olha para Deus e nós perguntamos para Deus: Senhor,
Até quando eu vou precisar viver o que eu estou vivendo? O que o Senhor quer mudar na minha vida? O que o Senhor quer me ensinar? O que o Senhor quer tratar? Mas fala, porque eu não aguento mais viver o que eu estou vivendo, Senhor. Então nós vamos falar, queridos, durante essa ministração sobre esses momentos de dificuldade, esses limites que a gente vive continuamente, rotineiramente, e a gente não vê mudança, apesar de todos os nossos esforços, apesar do nosso sofrimento, apesar de tudo que a gente tem feito para tentar entender qual é o propósito de Deus naquilo que eu estou vivendo, e a gente não encontra a resposta. Parece que Deus é um Deus calado, parece que Deus é um Deus distante, parece que Deus é um Deus indiferente, e a gente ouve os testemunhos aqui, eu olho para a minha vida, mas eu estou longe disso. E aí vem aquela perguntinha: Senhor, até quando? E queridos, esse até quando não é uma cobrança que nós fazemos para Deus, não é colocar Deus na parede, até porque isso é impossível, mas às vezes esse até quando é um cansaço que nós temos. É um grito de desespero, é um grito de socorro, é um não suporto mais, porque de fato, viver rotineiramente coisas repetitivas que nos traz tristezas, queridos, não é fácil. E a gente ouve que Deus é Pai, que Deus cuida, que Deus tem poder, que Deus deu o dom do ouro da prata, que Deus deu o Filho Jesus, mas eu olho para a minha vida e eu não vejo nada disso que eu ouço na minha vida, não faz sentido aquilo que eu ouço, aquilo que eu estou vivendo. E aí vem esse pedido desesperado de Deus: Senhor, até quando, Senhor, eu vou viver essa situação na minha vida? Até quando eu vou encontrar forças para continuar tentando sobreviver diante desses ventos contrários, dessas adversidades que parece que não se afastam da minha vida? Até quando, Deus? Não sei, queridos, o que você está passando, eu não sei se você tem usado esse até quando, Deus, mas Deus vai falar ao teu coração nessa manhã. Talvez hoje Deus te responda: até quando você vai precisar viver o que você tem vivido? E talvez por quê, querido, você está vivendo o que você está vivendo? Se até quando, Deus, é uma palavra que tem acompanhado as tuas orações, queridos, Deus preparou algo especial para você nessa manhã. Se você não tem mais palavras para orar, porque às vezes faltam palavras para orar, né? Mas eu já falei isso de novo, ele já sabe, né? Ele sabe que eu preciso, ele sabe o que eu estou falando, ele sabe o que eu estou passando, e eu vou ter que pedir de novo dinheiro, vou ter que pedir de novo cura, vou ter que pedir de novo restauração, vou ter que pedir de novo família, mas ele já sabe tudo isso. Às vezes faltam palavras, porque a gente fica até constrangido de tentar buscar outros argumentos ou outras palavras para dizer exatamente aquilo que a gente tem dito rotineiramente, de uma maneira consistente para Deus. Então, se te faltam palavras hoje, queridos, para você entrar na presença de Deus nas suas orações, se você tem aos pouquinhos sendo roubado na tua fé, se você tem perdido a tua esperança, hoje é uma manhã para a gente ouvir de uma maneira especial o que Deus tem para dizer para mim, para você, em relação àquilo que nós estamos vivendo e da maneira com que a gente está vivendo aquilo que a gente tem experimentado fora de nós. Eu vou pedir para você fechar os teus olhos, queridos. Eu vou pedir a ajuda do Espírito Santo para que não seja mais uma manhã na tua vida, que não seja mais um domingo, mas que seja um presente de Deus, que hoje Deus possa fazer você compreender algumas coisas que talvez até então você não tinha compreendido. Vou pedir para você fechar os seus olhos, vamos falar com Deus por um instante, queridos. Pai querido, Pai amado, estamos na tua presença, Senhor. Talvez te perguntando: até quando, Pai? Até quando eu vou suportar essa pressão da vida, Pai? Até quando, Pai, eu vou continuar sendo obrigado a viver, meu Pai, nesse momento de dor, de aflição? Pai, eu não sei o que cada um está passando, Pai, mas Tu és um Deus onisciente, Senhor. Tu conheces a mais profundeza, Senhor, do nosso ser, meu Pai. Que o Senhor venha com Teu consolo através do Teu Santo Espírito, meu Pai.
Que o Senhor venha preparar a terra de cada coração, para que essa palavra seja uma semente, meu Pai, que gere um despertar de visão nova, papai, para as nossas vidas, para o nosso futuro. Papai querido, se há problemas aqui, Senhor, relacionados ao dinheiro financeiro, meu Pai, a negócios, emprego, meu Pai. Se há aqui problemas de relacionamento, Senhor, com cônjuge, Senhor, preocupação com filhos, com filhas, meu Pai. Se há alguma dor, papai, que nós carregamos do nosso passado, papai, pela perda de algum ente querido, meu Pai. Alguma decepção, meu Pai, que nós sofremos no passado e que ainda contamina o nosso coração, papai. Que insiste em nos acompanhar, Pai. Oh Deus, faça dessa manhã, papai, um divisor de águas a cada vida que decidiu estar na Tua presença, Pai. É o Senhor que faz, meu Pai. Eu não tenho poder nenhum, meu Pai. Eu simplesmente estou aqui para não atrapalhar a Tua obra, Senhor. Para que o Senhor faça aquilo que o Senhor escolher fazer em cada vida nesta manhã, Senhor. E uma coisa nós te prometemos, Pai. Honrar e glorificar o Teu nome através dos nossos testemunhos, Senhor. Receba, Pai, o nosso coração em Tuas mãos. Receba, Senhor, cada mágoa, Senhor. Cada insegurança, cada medo que a gente tem carregado em nossa vida, Pai. Toma as nossas vidas em Tuas mãos e fala, meu Pai, no ponto central de cada vida nesta manhã, Senhor. É para a glória do Teu nome, Pai, que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém? Abra a tua Bíblia, por favor, em Salmos, capítulo 13. Salmos de Davi, capítulo 13. Salmos de Davi, capítulo 13, diz assim: Até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando consultarei a minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Atenta em mim, ouve-me, ó Senhor, meu Deus. Alumiai os meus olhos, para que eu não adormeça na morte. Para que meu inimigo não diga, prevaleci contra ele, e os meus adversários se não alegrem, vindo eu a vacilar. Mas eu confio na tua benignidade, na tua salvação, meu coração se alegrará. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Nós não sabemos aqui exatamente o que Davi estava passando, mas nós vemos um homem em estado de desespero. A gente vê aqui Davi, um homem segundo o coração de Deus, vivendo um momento de angústia, um momento de dor, um momento de desespero. E a gente percebe que do versículo 1 e no versículo 2, Davi coloca diante de Deus 4 até quando. O primeiro ele fala assim: até quando se esquecerás de mim? Davi, que já tinha por diversas vezes experimentado a presença de Deus, o contato pessoal de Deus, vendo as maravilhas de Deus, diante do momento de aflição, ele pergunta de Deus: o Senhor esqueceu de mim? O Senhor está ocupado aí com coisas mais importantes e não me vê aqui sofrendo, não me vê aqui agonizando, não me vê aqui morrendo? Já te passou isso pela cabeça, querido? Deus esqueceu de você? Diante de tanto tempo de dor, de tanto tempo de perda, de tanto tempo de sofrimento? O segundo questionamento de Davi é assim: até quando esconderá o teu rosto de mim? Ou seja, assim, quem está escondendo o rosto é quem não está vendo. Davi está dizendo assim: Deus, o Senhor não está vendo o que eu estou vivendo? Primeiro ele fala que esqueceu.
Agora fala assim que não está vendo. O Senhor não está vendo a minha dor, o Senhor não está vendo as minhas perdas, o Senhor não está vendo o meu sofrimento, a minha angústia. E aí tem o terceiro, até quando? Até quando carregarei apenas tristeza no meu coração? Olha como Davi, querido, ele vai construindo algo na sua oração, porque ele estava orando para Deus aí. Era um hino, mas era uma maneira de Davi abrir o seu coração e falar com Deus. E no terceiro, até quando ele fala assim, Deus, até quando eu vou viver essa vida de sofrimento, até quando essa tristeza continuará ocupando espaço no meu coração? Ele está procurando desesperadamente uma resposta de Deus. E por último ele fala, até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? E Deus está calado. Até quando, Senhor, o Senhor vai continuar se esquecendo de mim? Até quando o Senhor vai esconder o seu rosto de mim? Até quando, Senhor, eu vou continuar carregando essa tristeza no meu coração? E até quando, Senhor, os meus inimigos vão prevalecer sobre a minha vida? Veja o desespero de Davi, queridos, e Deus não fala nada para ele. Ele cutuca uma vez Deus, ele cutuca duas vezes Deus, ele cutuca 3 vezes Deus, 4 vezes Deus, e Deus nada. Um homem que conhecia Deus, um homem que sabia da grandeza de Deus, um homem que já tinha tido experiência de Deus, viveram num momento de aflição, e não era um momento de pouca aflição, haja visto quem era Davi e a maneira com que ele está orando para Deus. É um homem que estava no seu extremo, que não aguentava mais. Aí no versículo 3, eu vejo o desespero de Davi. Atenta em mim, ouve-me, ó Senhor, meu Deus, alumia os meus olhos para que eu não adormeça na morte. Eu vejo aqui, eu imagino Davi, depois que ele perguntou até quando Deus, até quando Deus, até quando, ele não desiste de Deus. Ele talvez num ato extremo, ele implora a atenção de Deus, ele implora o socorro de Deus, ele não quer brigar com Deus, ele de novo se rende a Deus. E ele fala assim, Senhor, se atenta a mim, Senhor. Ouve-me, Senhor. Alumia os meus olhos. O que é alumiar os meus olhos? Devolva-me, Senhor, o brilho dos meus olhos que me dá alegria no viver. Eu imagino a condição de Davi orando diante desse processo, dessa oração que ele está fazendo. Ele faz 4 perguntas para Deus e Deus não responde nenhuma delas. E mesmo assim, ele meio que de uma maneira desesperada, sabendo que Deus era a única pessoa que poderia fazer algo diferente para mudar aquilo que ele está vivendo. Ao invés dele continuar questionando Deus, ele entra com o coração dependente de Deus e ele pede 3 coisas para Deus. Senhor, atenta a mim, olha para mim, Senhor. Você tem pedido para Deus olhar para você, querido? Ouve-me, Senhor. Devolva os brilhos nos meus olhos, Senhor, e faça com que a minha visão seja uma visão diferente da visão de vida que eu tenho carregado nos últimos meses ou nos últimos anos da minha história. E aqui que eles têm uma lição importante para a minha vida e para a tua vida, uma palavrinha que se chama perseverança, querido. Uma lição que eu tiro desse processo, dessa oração desesperada de Davi é perseverança, querido. Até quando, Senhor, o Senhor vai esquecer de mim? Até quando o Senhor não vai olhar o que eu estou passando? Até quando eu vou ficar triste? Até quando os meus adversários vão sobressair sobre mim? Mas, Senhor, ouve-me, ouça-me, devolva o brilho nos meus olhos. Queridos, para mim e para você, nunca pare de clamar a Deus, nunca pare de pedir para Deus, queridos. Ainda que Deus esteja quieto, ainda que Deus esteja em silêncio, ainda que as coisas não estejam mudando, ainda que você esteja dentro da igreja e a tua vida não tenha tido nenhuma mudança, persevere na oração.
É esse cenário que eu consigo enxergar nessa oração que Davi está apresentando diante de Deus. Enquanto você não tiver uma resposta, continue incomodando a Deus. Teu Pai, que já provou o amor dele pela tua vida, entregando Jesus Cristo na cruz. Sabe, queridos, a gente tem, às vezes, dedo para se relacionar com Deus. Por causa de um monte de porcaria de igreja religiosa, a gente acha que Deus é teu Pai. Você tem acesso ao teu Pai como você tem acesso ao teu Pai natural. Você tem a liberdade de abrir o teu coração e dizer para Deus o teu desespero, a tua dor, a tua angústia. E teu Pai, que sabe aquilo que você está passando no teu interior, queridos, vai te pegar pelos braços e Ele vai cuidar da tua vida sem nenhum protocolo, sem nenhuma formalidade. Não pare de orar, não pare de clamar, não pare de pedir para Deus, queridos. Se o teu momento não é bom, insista, persevere, continue. É isso que a gente vê aqui nessa história de Davi com Deus. Agora, no versículo 5, a gente já vê um outro Davi. Isso chama atenção. No 5, Davi diz assim: mas eu confio na tua benignidade, na tua salvação, meu coração se alegrará. Isso aqui parece meio conversa de louco. Porque de 1 até 4, Davi pergunta 4 vezes para Deus o porquê, Deus não responde. Ele ainda, no versículo 4, ele pede: atenta-me, ouça-me, devolva o brilho dos meus olhos, Deus está inquieto. E no 5 ele diz isso na oração dele: Deus, eu confio na tua benignidade, na tua salvação, meu coração se alegrará. O que mudou na vida de Davi, queridos? Nada. Quem mudou? Davi. As circunstâncias eram o mesmo, nós não sabemos qual era. A dor de Davi até então era a mesma, nós não sabemos qual era. O cenário externo do Davi não mudou, quem mudou em Davi foi dentro dele, querido. E nessa mudança dentro de Davi, ao invés de ele perguntar para Deus os porquês, e ao invés de ele continuar pedindo para Deus atenção, o olhar de Deus, não, ele muda a maneira com que ele estava orando para Deus. Ele disse para Deus: eu confio na tua benignidade, na tua salvação, meu coração se alegrará. O coração dele ainda não estava alegre. Olha como é que esse cara muda a maneira com que ele estava enxergando aquilo que ele estava vivendo. E no versículo 6, literalmente a gente vê Davi com a sua lucidez de volta. Ele diz assim: cantarei ao Senhor, me tem feito muito bem. Como é que pode um cara ter mudado do versículo 1 ao versículo 6 de uma maneira tão percebível, tão notável assim? O que aconteceu com Davi? Porque Deus, ele se manteve em silêncio, as circunstâncias eram exatamente a mesma, a mudança que houve foi no interior de Davi. E o que aconteceu, queridos? O que aconteceu com Davi, já que Deus não se manifestou, as circunstâncias eram a mesma, e ele chega no final e fala assim: eu vou cantar. Eu vou cantar porque o meu coração se alegrará. Então você não precisa esperar a alegria vir para você cantar, queridos. Você pode cantar antes, com a certeza que o seu coração se alegrará. O até quando de Davi demonstra que o exterior, aquilo que ele estava vivendo, passou a controlar o seu interior. O que estava oprimindo, o que estava sufocando
exteriormente a Davi, trouxe no seu coração essa desestabilidade emocional, essa loucura que Davi demonstra da maneira com que ele se relaciona com Deus, haja visto as experiências e o conhecimento que ele tinha de Deus. Todas as vezes, queridos, que o teu exterior controlar o teu interior, você perde a lucidez. Você perde o controle emocional, você entra em desespero, você entra em parafuso, você começa a falar coisas que depois lá na frente você vai pensar, nossa, por que eu falei, por que eu pensei essas coisas diante de Deus? A Bíblia diz que 1000 cairão do meu lado, 10.000 do meu outro lado, e eu não vou ser afetado. Agora, se eu abrir uma porta para que aquilo que eu estou vivendo fora de mim contaminar o meu interior, o que eu estou vivendo no meu exterior escraviza o meu interior. E aí vem o quê? O desespero, vem a insegurança, e vem uma palavrinha que o diabo mais gosta na minha vida, na tua vida, que é o medo. Pensa numa arma para desestabilizar os filhos de Deus. Quando o diabo consegue trazer medo. O que vai ser do meu futuro? Como é que eu vou honrar os meus compromissos? Como é que eu vou sustentar minha família? Esses pensamentos vão germinando e dando crescimento para uma sementinha chamada medo. Porque ele joga essa semente no teu coração e a sementinha está lá. E na medida em que você cultiva pensamentos negativos, você está regando essa sementinha. Daqui a pouco essa sementinha germina, daqui a pouco essa sementinha cresce, e é só o medo que você encontra no seu interior. Por quê? O diabo astutamente pegou umas circunstâncias que é verdadeira fora da gente para escravizar o nosso interior. E ele escraviza o nosso interior através do medo, que é a pior prisão que existe na vida, que é uma prisão que não tem grade. Só quem está preso no medo sabe como isso é dolorido. Muitas vezes as pessoas querem nos julgar por achar que a gente está fazendo graça, mas a gente sabe de fato o que está acontecendo no nosso interior com essa praga que se chama medo, que controla e monitora a nossa vida. E o que mudou, queridos, de 1 até 6 em Davi? Se você perceber, no 5, Davi ele retomou a lucidez que ele havia perdido em relação a Deus. De 1 e 2 só falou bobagem. Esqueceu, escondeu o rosto, estava fora de si. Por quê? Estava controlado por aquela situação que ele estava vivendo. Aí me parece que ele começa aos pouquinhos a recuperar a lucidez. Ele volta a orar novamente. E no 5, a gente percebe claramente que ele volta à sua lucidez, ou seja, ele rompe com aquela escravidão, ele rompe o seu interior com relação àquilo que ele estava vivendo no seu exterior. Porque o que a Bíblia diz em relação a Deus, queridos? A Bíblia diz claramente que Deus é onisciente, ou seja, ele sabe todas as coisas, que Deus é onipresente, ele está em todo lugar as mesmas coisas, e que Deus é onipotente. E se você perceber, nos 4 até quando de Davi, isso estava fora de conexão. A primeira coisa que Davi fala: Senhor, até quando o Senhor vai se esquecer de mim? Como é que um Deus onisciente pode se esquecer de alguém? Não pode. É uma qualidade, é uma característica de Deus. Deus não se esquece de ninguém. Deus sabe o que você está passando. Deus sabe o que você está pensando nesse exato momento aí, quando você está ouvindo a palavra e talvez fazendo uma retrospectiva do teu sofrimento, dos teus questionamentos de Deus. Deus sabe de tudo, querido. Nós podemos esconder coisas de homens, mas de Deus jamais.
E Deus faz questão de saber de tudo, queridos, porque é um amor que Ele tem com a minha vida e com a tua vida, que a gente só vai conseguir entender quando a gente estiver lá no céu com Ele. E Davi perdeu essa lucidez, porque se contaminou internamente com aquilo que estava vivendo fora dele. E a segunda coisa que Deus é, segundo a Bíblia, Ele é onipresente. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. E Davi está falando assim, o Senhor não está olhando para mim. Olha como está desconectado. Aquilo que Davi estava vivendo, a crença que Davi tinha naquele momento, comparado àquilo que de fato é Deus. Então você perceba, queridos, a distância que tinha na oração, na verdade da oração de Davi, comparado à verdade de fato que a Bíblia diz de que Deus é o Deus onisciente e o Deus onipresente. Quando nós perdemos a referência de Deus, queridos, nós passamos a viver escravo das circunstâncias, nós passamos a viver escravo das situações adversas das nossas vidas. O que Davi tinha claramente perdido era a noção e a sua lucidez de quem era Deus. Por isso ele faz essas perguntas, por isso que Deus nem se preocupa em responder aquilo que ele estava questionando. Eu digo sempre, queridos, que o problema que a gente vive não é o problema em si. O problema maior que a gente tem diante de um problema é quando a gente perde a lucidez. Quando a gente perde a referência de quem é Deus na nossa vida e de quem de fato é Deus. Se eu perder a lucidez de quem é Deus e quem é Deus na minha vida, eu fico uma presa fácil de circunstâncias pontuais que vão acontecer na minha vida, na tua vida, até a volta de Jesus. Você nunca deve perder a referência de quem é Deus, querido. E aí a gente vê uma confusão, até pelo desespero de Davi, Davi dizendo algo que ele sabia que de fato Deus não era, porque ele já conhecia Deus. A mesma experiência de Davi com Golias no deserto. Tinha lá o exército de Israel, o exército dos filisteus, tinha Golias e tinha Davi. O exército de Israel morrendo de medo do gigante. Todo mundo desesperado com o gigante. O que aconteceu? O gigante paralisou aqueles soldados que eram do exército de Deus anteriormente. As pessoas estavam com medo. Aí chega Davi, franzino, magrinho, pequenininho. Ele olha para o gigante, queridos. Ele não se contamina com o gigante. Ele fala assim, cara, quem é você para afrontar o Deus vivo de Israel? Não perdeu a referência. E o exército de Israel tinha perdido a referência de quem era Deus. Por isso que estava com medo, acuado, desesperado. E Davi não. Diferentemente dessa situação, Davi olhou para o gigante e falou, cara, você não é nada diante de Deus. Como é que eu e você temos olhado as nossas adversidades, queridos? O quanto a gente tem vivido com medo, ansioso, preocupado, correndo dos problemas, porque nós perdemos a referência de Deus, ou o quanto de fato a gente tem a referência de Deus, a gente tem olhado para os problemas e falado, cara, você não é nada diante de Deus. Você não tem o poder que você acha que tem, controlando, paralisando e roubando a paz da minha vida. Queridos, quando nós perdemos a referência de quem é Deus e de quem nós somos para Deus, a gente vive questionando a Deus até quando, Deus? E Deus silencia, querido. Quando eu e você nós perdemos a nossa lucidez, quando o problema começa a controlar a nossa mente. Aqui, ó. 2018 inteiro, de janeiro a dezembro, eu preguei sobre mente, queridos. Quando o problema controlar os seus pensamentos, quando você acordar pensando nos problemas, quando você dormir pensando nos problemas, você perdeu a sua lucidez. Quem controla a tua vida não é Deus, quem controla a tua vida são os seus problemas. E imagine uma pessoa que vive o dia inteiro pensando nos problemas. Imagina as emoções dessa pessoa, como é que vai estar? Desajustadas, ansiosa, preocupada, com medo, inseguro.
Queridos, ao invés de você pensar no que vai ser a sua vida em função desse problema amanhã, pensa no que Deus pode fazer na tua vida amanhã. Porque a gente só está preocupado, como é que eu vou pagar a conta, como é que eu vou resolver isso, como é que eu vou resolver aquilo, e daí, o que Deus vai fazer para mim amanhã? Como é que Deus vai transformar o que eu estou vivendo amanhã? É essa a pergunta, querido. Porque se você quiser encontrar a resposta de como é que você vai resolver seus problemas essa semana que chega, você vai acordar amanhã com a cabeça desse tamanho e talvez com uma noite de domingo mal dormida. Agora, quando você cria uma expectativa e você tem a referência de Deus, a clareza de quem é Deus, qual é, Senhor, a bênção dessa semana? Que ele congela o problema. O problema é real, legal. Conseguiu resolver? Não conseguiu? Congela aqui. Esse cara não pode controlar a tua vida. Assim, quem deve controlar a tua vida, os teus pensamentos, a tua mente é Deus. O que Deus vai fazer de novo na minha vida nessa nova semana que se inicia hoje? Aí a gente deixa de ser escravo das circunstâncias, querido. Porque ou Deus, é um Deus que as suas misericórdias se renovam a cada manhã, ou a gente joga a toalha. Porque se a minha vida for uma vida voltada a tentar entender como é que eu vou resolver problema, eu não sou de Deus, querido. Deus tem coisas novas para a tua vida. Semana que chega, a outra semana, mês que vem. Deus tem novidade de vida para a igreja, querido. Agora, isso só é possível a gente viver lúcido. Independente do momento. O Wagner disse que a nossa vida não é um momento, a nossa vida é uma história. Se eu for viver por momentos na minha vida, eu vou adoecer. Porque eu estou de altos e baixos, do problema de cair, uma hora eu não tenho força para levantar. E aí o diabo vem, joga uma enxurrada de mentira em você, te acusando aí. Você fala que você é filho de Deus, você fala que você tem Deus, você fala que você está na igreja, mas olha só, vira como é que está a desgraça. Daí você fala assim, quer saber, acho que você tem razão mesmo, e fica no chão. Aí ele faz festa, e você como filho de Deus, co-herdeiro de Cristo Jesus, sendo humilhado por uma pessoa que já foi derrotada e que não tem poder contra a tua vida. Porque ela, de alguma maneira, fez com que aquilo que você estava vivendo no seu exteriormente contaminasse o seu interior e controlasse os seus pensamentos. Você não é escravo do seu momento, querido. Você não é escravo das circunstâncias adversas da tua vida. Você foi liberto pelo sangue do Cordeiro, você foi liberto pela cruz de Cristo. Se você hoje vive aprisionado por causa de problema, queridos, você precisa resgatar a tua identidade. Os problemas são legítimos, mas eles não têm o poder de controlar a tua vida. Você não pode dar o direito das suas adversidades controlar a tua vida, controlar o teu dia, controlar a tua agenda, controlar a tua semana. Você não deve se curvar diante dos seus problemas, são os seus problemas que devem se curvar diante de você, porque você é maior do que tudo isso que você está vivendo. Mas se nós perdemos a referência de Deus, a lucidez em relação à grandeza de Deus, queridos, aí a gente cai. Deus é onisciente, querido, Deus é onipresente, Ele acompanha a tua vida a cada instante, Ele sabe exatamente o que você está passando, Ele sabe exatamente o que você está vivendo. Nenhuma circunstância, queridos, muda Deus. Nenhum problema que você está vivendo muda Deus. Nada muda Deus, querido. Se as coisas estão bem na tua vida, Deus está com você. Se as coisas não estão bem na tua vida, Deus está com você. E Deus vai continuar com você até a volta de Cristo. E na eternidade, por um tempo infinito, Deus vai continuar com você, querido. E qual toda a estratégia de Satanás nessa história? É nos desestabilizar. É fazer você chegar hoje 8, 9 horas da noite, a hora que teu cônjuge estiver fora de você começar a pensar nos seus problemas. Amanhã é segunda-feira. Ai, na terça tem que resolver isso. Na quarta, e eu não vou ter recurso. E mais uma semana desempregado. Aí a enfermidade de novo. Ai, meu Deus, o que é isso? E o diabo vai trabalhando. E ele vai te enganando. Ele vai te ludibriando.
Ele é o pai da mentira, ele é o enganador, ele é o acusador. E a gente deixa a mente solta e ele vai construindo na nossa mente cenários que vai nos descontrolando emocionalmente. Quando ele faz isso, ele rouba a nossa lucidez. Ele roubou a nossa lucidez, a gente esquece daquilo que Deus é, de quem nós somos, as experiências que nós já tivemos com Deus, os momentos onde Deus já veio ao nosso socorro, os milagres que a gente viveu, a gente parece que nunca teve experiência com Deus antes. Quando a gente ora assim, queridos, até quando, Deus? Isso é um sinal de que a gente está sendo sufocado pelas nossas adversidades. Que nós estamos no caminho de perder o controle das nossas emoções. Está se sentindo sozinho nesse momento na tua vida, queridos? Deus tem acompanhado essas aflições, queridos. É uma manhã de nós retomarmos a nossa lucidez em relação a Deus, a grandeza de Deus, a fidelidade de Deus, ao amor de Deus, queridos. Às vezes a gente está tão cansado de que nos faltam forças para orar, nos faltam palavras para orar, nos faltam foco na leitura da palavra, nos faltam ânimo de vir até a casa de Deus. O até quando de Davi, queridos, estava absolutamente atrelado às emoções de Davi. A questão principal de Davi não estava nas circunstâncias, mas a questão e o ponto central de Davi estava no seu interior. A gente tem dito reiteradamente no TR que o problema nosso não está fora, mas está dentro de nós, queridos. Se você assumir o controle da tua vida, se você assumir a rédea da tua vida, se você for o protagonista da tua vida, você controla o que está fora de você, queridos, não o contrário. A oração de Davi, a maneira com que ele começa esse diálogo com Deus, demonstra claramente que ele não estava mais suportando a situação. E quando ele recuperou a sua lucidez, ele muda radicalmente. Ao invés de perguntar para Deus, ele diz para Deus: Senhor, eu confio em Ti, na Tua benignidade, na Tua salvação, meu coração se alegrará, cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Uma coisa que a gente tem dificuldade, queridos, de aceitar, é que na vida não há só flores. Vai ter espinhos, o pastor tem espinho na vida também, querido. Não tem vida fácil para ninguém. A vida não é fácil, a vida não será fácil para você, para os seus negócios, para a tua vida financeira, para a tua família. O mundo é mau. Se você esperar algo de bom do mundo, queridos, você vai se decepcionar. Jesus já disse para nós: no mundo você vai ter problema, no mundo você vai ter as aflições. E o que ele faz, queridos? Tenha bom ânimo. Olha como é que Jesus separa as coisas. Ele falou: Luciano, você vai ter problema nos seus negócios, você vai ter problema na igreja, você vai ter problema na tua casa, você vai ter problema na tua vida pessoal, emocional, você vai ter problema. Isso é fato, é verdadeiro, você não consegue mudar nisso. Mas o que ele fala? Tenha ânimo. Bom ânimo. Ânimo, o que é, quer dizer? Uma emoção. Então o que Jesus está nos ensinando aqui? Que independente do que eu estou vivendo fora de mim, esse negócio não deve, teoricamente, ter poder dentro de mim. E como é que eu consigo ter ânimo se o mundo está caindo nas minhas costas? Mantendo a minha lucidez da grandeza, da onipotência, onipresença, onisciência de Deus, queridos. Não perdendo o foco da grandeza de Deus. Sabe o que a gente precisa fazer, queridos? É falar assim, ó, chega de ser escravo do medo, chega de ser escravo da ansiedade, chega de ser escravo da insegurança, chega de ser escravo do amanhã. A gente é escravo do futuro, querido. A gente vive arrastado hoje com medo daquilo que vai acontecer amanhã, segunda-feira. Às vezes a gente tem que colocar ponto final em coisas que têm nos entristecido, que têm nos agoniado. Davi se apercebeu de que a percepção que ele estava tendo em relação a Deus estava errada. Ele rapidamente corrigiu. Começou a cantar, porque o coração dele ainda ia se alegrar.
Você não é vítima indefesa das coisas do mundo, querido. Você é um filho aceito e amado de Deus. Nós precisamos assumir o controle das nossas vidas. A gente vai parar de ser controlado pelas adversidades, pelas circunstâncias, querido. Precisamos eliminar esses pensamentos que são lixo das nossas mentes. A gente dá espaço demais para pensamento negativo. A gente vai cultivando coisas nas nossas mentes que vai nos enchendo de medo, de aflição, de insegurança. Pensa com as coisas do alto, querido. As coisas estão difíceis na sua vida, olha para Deus. Tenho dito assim, não se preocupe com aquilo que o problema está dizendo para você. Tente ouvir o que Deus diz em relação ao teu problema. Não é nada para Deus, querido. É que você está tão assim... judiado, porque você está escravo dessas circunstâncias na tua vida. Rompa com essas circunstâncias, rompa com essa prisão, rompa com esse cativeiro. Você está dando legalidade para que esse negócio roube a tua história, roube a tua vida. E Deus, esse negócio todo, onde é que está Deus? Amanhã, para a gente retomar a nossa sensatez, a nossa lucidez, cara, eu tenho Deus. Mas não é um Deus teórico, queridos, de ouvir, não, é Deus de viver. É quando eu pensar em Deus, as minhas emoções ficam ajustadas, sai o medo, sai a insegurança, sai a preocupação, porque eu tenho Deus, é Ele que me sustenta. Não é o mundo que vai te dar dinheiro, não é o mundo que vai trazer negócio, não é o mundo que vai te pagar. Não, querido, o mundo vai tirar o que você tem. E a gente quer solução naquilo que está armado para acabar com a gente, que é o mundo. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. E a gente fica implorando o favor de homens, de pessoas, de empresas. A gente tem que implorar para Deus, querido. E quando a gente tem esse ajuste no nosso entendimento, a gente começa a controlar as situações adversas, porque elas são reais. Mas você tem controle disso. Esse negócio não pode continuar te controlando, perdendo o teu sono, roubando a tua fome, você vai adoecer. E veja se não é isso que acontece, querido. De uma adversidade que é real, eu começo a produzir pensamentos negativos, aumento o medo na minha vida, eu me desestabilizo emocionalmente, eu paro de comer, eu paro de dormir, eu vou adoecer. Esse é o processo que reiteradamente é utilizado contra a nossa vida e reiteradamente a gente cai nessa mentira, nesse engano. Gigantes que tem aqui, queridos. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A única arma que o diabo tem é a mentira. Você não pode, você não consegue, amanhã não tem jeito, essa semana não tem jeito, vai faltar dinheiro, vai faltar comida. Mentira. Se você acreditar numa mentira, suas emoções não vão corresponder à verdade e você vai viver mais uma semana descontrolada. Agora, é uma escolha, queridos, é uma decisão. Eu não posso tomar e fazer isso. Eu luto para viver isso na minha vida. Porque não é fácil. É uma guerra, é uma luta espiritual que a gente vive. Mas a gente tem que falar, chega. Eu me recuso a viver mais uma semana da minha história com os mesmos pensamentos, com as mesmas emoções e da mesma maneira. Que pela misericórdia de Deus, querido, você tome uma decisão nesta manhã e fala, chega para o sofrimento, chega para o medo, chega para a dor. Recupere a lucidez, recupere a grandeza de Deus na tua vida, querido, você vai ver que você controla e resolve isso rapidamente. Vou pedir para o Bruno vir aqui, Bruno, por favor. Eu vou pedir para você ficar de pé por um instante. Você vai ver como a nossa mente é uma mente perturbada, querido. Você percebe como aquilo que a gente está vivendo perturba a nossa mente. Eu vou pedir silêncio para o Bruno não tocar nada, vou pedir para o Renato parar com esse som. Eu vou pedir o maior silêncio possível da igreja, querido. Você vai ver como a nossa mente é uma mente perturbada, como a nossa mente é uma mente agitada. Amanhã é segunda-feira, feche teus olhos, querido. Amanhã é segunda-feira. Os seus problemas estão lá esperando você amanhã. Eu não sei o que você está vivendo, eu não sei aquilo que você precisa
que você precisa realizar nesta semana, você sabe. Eu queria que você pensasse nisso, querido. Como é que você vai resolver isso? Você. Da maneira com que você tem tentado resolver a tua situação. Eu queria nesse momento que a gente ficasse em silêncio e que você olhasse para dentro de você e começasse a pensar nessas circunstâncias que você tem vivido por um instante. Olha para mim um pouco, querido. Qual é o sentimento que você tem, querido? O que passa na tua mente? Não é uma mente agitada? Não é uma mente preocupada? Isso não mexe com as suas emoções? Isso mexe com a nossa frequência cardíaca? Isso dispara uma enormidade de reações químicas no nosso organismo? Porque é isso que os problemas fazem quando eles estão controlando a nossa mente e o nosso corpo. Eu penso naquilo que vai acontecer, logo eu me descontrolo. Quando você tem a consciência da grandeza e do poder de Deus, queridos, quando você se firma na verdade, ainda que você tenha os abacaxis para resolver na semana que vai se iniciar, que está se iniciando hoje, mas você não tem essa perturbação de mente, você não tem esse desajuste nas suas emoções. E é para isso que Deus é Deus, queridos. Deus não é Deus só para resolver o nosso problema. Deus é Deus para nos manter em paz, ainda que o momento não seja bom. Porque se a gente buscar Deus só para viver em paz, a gente vai ter problema, porque Jesus disse que a gente ia ter problema na vida. O que é um dos frutos do Espírito? A paz. Você olha para a vida de Jesus, ele não perdeu a paz, ele estava indo para a cruz, ele estava indo para o sofrimento, mas ele estava indo em paz, porque ele sabia que Deus era Deus da vida dele. E eu queria fazer uma oração com a igreja para a gente encerrar a palavra nesta manhã, querido. Eu queria que você rompesse com essa escravidão na tua vida. Que nessa oração você diz assim para Deus, a gente vai fazer juntos essa oração, mas Senhor, eu reconheço que eu tenho sido enganado pelo diabo, eu reconheço que eu tenho vivido escravo dessa situação, eu renuncio. Eu não aceito mais isso para a minha vida. Declaro isso para o mundo espiritual, maligno e benigno. Eu, com livre-arbítrio, com a autoridade que é me dada na minha vida, eu decido pôr um ponto final em continuar vivendo escravo daquilo que eu tenho vivido fora de mim. É o primeiro passo para que você tenha uma mente lúcida, querido. Fala assim, show mentira. Saia da minha mente tudo que é mentira. Eu quero te convidar, e é importante você ouvir o que você vai orar. Você tem que entender o que você vai falar, para que o Espírito Santo, ele encontre o ponto de apoio para te convencer da sua decisão. Porque não somos nós que nos convencemos, mas é o Espírito Santo, que é o Espírito da verdade, que nos convence. E você tem hoje a oportunidade de tomar uma decisão de falar, cara, eu não quero mais viver escravo daquilo que eu estou vivendo. Eu decido nesse momento a viver a liberdade que a cruz de Cristo me garante. E você vai ver como a sua percepção muda, como a tua mente aquieta, como o teu coração se acalma. E você vai olhar para a tua semana, que talvez os problemas sejam os mesmos, com outra percepção, e ao invés de você perguntar para Deus até quando, você vai cantar, e dizendo assim, porque meu coração ainda se alegrará. Olha que coisa linda, queridos, de Deus para a tua vida. Vamos orar? Repita, ouça o que você está dizendo, é importante, queridos. Pai, eu reconheço que tenho sido enganado por Satanás, e por isso perdi a lucidez e a consciência da tua presença e a sua grandeza na minha vida. Decido nesta manhã renovar a minha mente, a minha confiança em Ti, e decido acreditar
apenas em suas verdades. Renuncio a todo e qualquer mentira de Satanás e recupero todo o terreno perdido em minha mente por viver sob o engano do pai da mentira. Eu decido sair daqui nesta manhã renovado, crendo no poder e na tua fidelidade. E faço essa oração através do nome de Jesus. Feche seus olhos, queridos. Vamos ver a tua mente como é que está. Olha a grandeza de Deus, querido. Onipotência, onisciência, onipresença de Deus, queridos. Uma semana diferente na tua vida. Foi rompido toda a escravidão do medo, da insegurança. Ainda que os problemas sejam os mesmos, assim como Davi, foi você que mudou. E assim como nós aprendemos nesses salmos, nós vamos cantar com a certeza de que o nosso coração ainda vai se alegrar no Senhor. A mesma experiência que Davi teve, a gente vai ter nesta manhã, queridos. E você vai sair daqui definitivamente transformado. E você vai viver uma semana de paz. Uma semana com a certeza de que você é um filho aceito e amado de Deus. Que a gente possa cantar agora, assim como cantou Davi, que o nosso coração ainda vai se alegrar. Essa é a certeza que nós demonstraremos para Deus a partir desse louvor, dessa adoração. Que você possa cantar, queridos, com essa paz que você recebe de Deus nesse momento. Mais uma vez Deus falou, queridos, o quanto Ele é um Deus presente na tua vida. Vamos cantar ao Senhor.